Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci, vou fazer o giro esportivo de hoje e a gente começa falando do Palmeiras. O Palmeiras jogou ontem pela Copa Libertadores da América e ganhou fora de casa por 3-1. Um resultado muito importante. O Palmeiras bateu o Delfim lá no Equador e é muito importante fazer muitos gols fora de casa porque nas oitavas de final e nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras está nas oitavas, tem o critério do gol qualificado, ou seja, o gol fora de casa. Então o Palmeiras está com uma ótima vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima semana aqui no Allianz Parque. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Gabriel Menino, pelo Rony e também pelo Zé Rafael. Vale destacar a atuação do Rony, que além do gol, deu 2 assistências. O gol do Delfim foi marcado por um ilustre palmeirense, o grandioso Ramírez. Conseguiu fazer um gol contra e jogar muito mal. Palmeiras não sofreu praticamente em nenhum momento do jogo, conseguiu estabelecer uma liderança tranquila e deve avançar para a próxima fase. Então o Palmeiras já começa a olhar quem será o possível adversário das quartas de final, o Libertad ou o Jorge Wilstermann. Esses times se enfrentaram ontem e o Libertad ganhou por 3-1, só que o Libertad ganhou em casa, né? Então o Jorge Wilstermann pode tentar reverter todo esse placar aí na Bolívia. O Palmeiras já está de olho, afinal de contas está com a vaga bem encaminhada para as quartas de final. Outro paulista que jogou ontem foi o São Paulo, mas o São Paulo jogou pelo Campeonato Brasileiro e deu bizil, deu chabu, obviamente, né? O São Paulo empatou com o Ceará em 1-1, o gol do São Paulo foi marcado pelo zagueiro Diego Costa e esse jogo foi um jogo atrasado, então o São Paulo está colocando seus débitos em dia. Mas aí você vai falar, pô, o que aconteceu que deu o BO? É o seguinte, o jogo estava 1-1, o São Paulo fez o segundo gol, o São Paulo fez o 2-1 com o Pablo, e aí o que acontece? O Pablo estava em posição irregular. O VAR checou e mandou o jogo seguir. Ou seja, disse que o gol estava em posição legal. E aí o que aconteceu? O Ceará deu a saída no meio de campo. Então caracteriza que começa de novo o jogo e não poderia ser revisado novamente pelo VAR. Mas aí o VAR decide mudar de ideia e chama o árbitro de campo de novo para anular o gol. Ou seja, o que aconteceu? O Pablo estava de fato impedido, mas aconteceu um erro grotesco de protocolo do VAR. O VAR parece que rasgou as regras, jogou no lixo, porque foi um erro bizarro mesmo. Eles não poderiam ter dado sequência ao jogo e depois não poderiam ter voltado atrás da decisão. Então foi horrível mesmo essa situação. Óbvio que o São Paulo vai espernear, o São Paulo vai reclamar muito, de certa maneira com razão, né? Mas o que aconteceu foi o Pablo estava de fato impedido e o jogo terminou 1-1 sem valer esse gol do Pablo. O Fernando Diniz detonou o VAR, falou que o VAR está fazendo mal ao futebol brasileiro e o Raí está cogitando entrar com um recurso na CBF pedindo a anulação dessa partida. Você pode deixar aqui nos comentários, que eu fiquei bem curioso, o que você acha? Se tem que anular, se não tem que anular, quem está certo nessa história toda, porque é bastante polêmico, né, toda essa situação. Um negócio que não foi nada polêmico ontem, foi uma vitória tranquila do Corinthians em cima do Coritiba. O Corinthians estava precisando. Se o São Paulo jogou uma partida que foi atrasada, né? O Corinthians está adiantando sua partida. O Corinthians ia jogar contra o Coritiba no final de semana, jogou já na quarta-feira para adiantar, por conta de calendário, da Globo, etc e tal. Enfim, o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Fábio Santos, não sofreu nada, foi um jogo tranquilo, estável do esquadrão corintiano. E é bom a gente dizer que assim, o Corinthians ele chegou num dilema. É o seguinte, o Corinthians está a 5 pontos da Libertadores e está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Você pode deixar aqui nos comentários escrito o que você acha que o Corinthians vai brigar. Se o Corinthians vai brigar pela Libertadores, está a 5 pontos, ou se vai brigar para não cair, está a 5 pontos. Um detalhe do jogo de ontem, no aquecimento o Cássio se machucou, sentiu a coxa, o Walter foi o substituto e jogou muito bem, muito tranquilo, como sempre. O Corinthians garantiu uma vitória importante contra o Coritiba por 1-0, o Coritiba está afundado lá embaixo na zona de rebaixamento. Agora, trocando de alvinegro, rapidamente o Santos tem uma ótima notícia, o Cuca
teve um quadro muito grave de coronavírus, chegou a ser até internado e ele está voltando hoje ao centro de treinamento, vai voltar a comandar a equipe do Santos. Boa sorte aí pro Cuca, ainda bem que ele se recuperou. E só recapitulando rapidamente, o Santos na Libertadores ganhou fora de casa também por 2-1 da LDU, então tem uma vantagem boa, já que tem esse gol qualificado nas oitavas, que é a fase que nós estamos, e nas quartas de final, que é a próxima fase. Então, o Santos também já começa a bisoiar o possível adversário das quartas de final. E aí esse adversário vai sair do jogo de hoje. Hoje tem Grêmio contra Guarani do Paraguai. O vencedor pega o vencedor de Santos contra LDU. O Santos já está numa situação bem encaminhada, assim como o Palmeiras, que venceu o Delfim por 3-1 e aguarda aí entre Libertad e Jorge Wilstermann praticamente, né? Alguns confrontos das quartas de finais já estão sendo definidos. Agora, falando um pouquinho de futebol fora do eixo de São Paulo, hoje na Libertadores, além desse Grêmio e Libertad, aconteceria Internacional e Boca Juniors, mas esse jogo não vai acontecer por conta da morte do Dom Diego. Dom Diego Armando Maradona faleceu, grande ídolo do Boca Juniors e dos argentinos em geral, então o jogo foi adiado para a semana que vem. No Campeonato Brasileiro, ontem o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo por 2-1 e disparou na liderança do campeonato. Com o São Paulo empatando ontem por 1-1, aí o São Paulo ficou mais atrás, né? Hoje tem Fortaleza contra Goiás. Falando agora do futebol internacional, hoje um pouquinho mais cedo, não é futebol, mas tem a ver com os nossos irmãos, né? Teve o velório do Dom Diego Armando Maradona, muita comoção na Argentina mesmo. A gente aproveita para reiterar nosso desejo de força aqui para os nossos irmãos, né? Além disso, hoje o Napoli, que foi um dos principais times do Diego Armando Maradona, vai entrar em campo hoje pela Europa League, provavelmente para fazer a partida mais difícil da sua história, já que o Maradona é realmente o maior ídolo da história do Napoli. Então, hoje vai ser um jogo carregado de emoção para o Napoli. Ontem, na Champions League, o Real Madrid conseguiu ganhar da Inter de Milão por 2-0. A Atalanta surpreendeu o Liverpool e ganhou do Liverpool na Inglaterra, fora de casa, por 2-0. E o Bayern de Munique fez o que ele sabe fazer de melhor, fez gols, ganhou de 3-1 do Red Bull Salzburg. Falando de outros esportes, rapidinho para a gente encerrar o giro esportivo, agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, nessa tarde, está acontecendo NFL. O Detroit Lions está jogando contra o Houston Texans. Mais tarde, teremos mais jogo de NFL. O Dallas Cowboys pega o Washington Football Team. Hoje tem rodada dupla nessa quinta-feira e um pouquinho mais cedo, porque é Thanksgiving, né, o dia de ação de graça. Seria uma rodada tripla com um jogo bem mais tarde, mais à noite, mas por conta de casos de coronavírus, esse jogo entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers foi adiado para o domingo, então dá para perder agora e mais à tarde tem também NFL. Valeu, pessoal? Bom, é isso aí, encerrando o giro esportivo de hoje. Grande beijo, grande abraço no coração de vocês. Lembre-se, se você for sair de casa, use máscara, mas de preferência não saia de casa não, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!